Essa é uma resenha produzida pela equipe da Idiomos. A Idiomos é uma plataforma onde você pode praticar inglês através de resumos de livros de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e finanças. As resenhas são disponibilizadas no formato de áudio e texto, em inglês, com a tradução, tudo de forma sincronizada. Elas duram em média 15 minutos. O nosso objetivo é que você estude inglês enquanto lê os principais ensinamentos das grandes obras de não ficção. Para conhecer nossa plataforma, acesse idiomos.com ou procure por Idiomos em sua loja de aplicativos. Sapiens – Uma breve história da humanidade. Resumo inicial. Yuval Noah Harari discorre em seu livro sobre a evolução biológica da espécie humana e explica todo o processo da revolução cognitiva, agrícola, industrial e científica. Ao invés de apenas inventariar os fatos históricos, Harari os relaciona com questões do presente e os questiona de maneira surpreendente. Além disso, para cada fato ou crença que temos como certas nos dias de hoje, o autor apresenta diversas interpretações, partindo de diferentes pontos de vista. O autor. Yuval Noah Harari é um professor israelense de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. É autor de 2 best-sellers, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, e Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Seu mais recente lançamento é 21 lições para o século XXI. A História da Humanidade. Através de uma perspectiva interdisciplinar entre história, antropologia, biologia, economia e considerações filosóficas, Yuval nos leva pela passagem da espécie humana pelo planeta Terra. A obra trata de praticamente 70 mil anos de história e começa pelo contexto narrativo da primeira revolução cognitiva. Foram 3 grandes revoluções que definiram a espécie humana como conhecemos hoje. São elas: a cognitiva, a agrícola e a científica. Existiam várias espécies humanas, ou seja, várias espécies do gênero Homo, Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, etc. Porém, apenas a espécie Homo sapiens conseguiu prevalecer. Homo sapiens quer dizer homem sábio, e sua sobrevivência se deu por vários motivos, mas principalmente por sua linguagem única e sua capacidade de cooperar e criar realidades subjetivas. Isso quer dizer que o homem dessa espécie tinha a capacidade de criar, imaginar e ainda imaginar coletivamente, criando mitos compartilhados. O historiador ressalta o mito dos estados modernos, do dinheiro, o mito da justiça e dos direitos humanos e também o mito da religião. A revolução cognitiva indicou o surgimento de novas formas de pensar e se comunicar, ocorridas por mudanças genéticas há pelo menos 70 mil anos. Foi graças a essa capacidade de partilhar crenças e mitos que os humanos conseguiram criar culturas e padrões diversos de comportamento. Harari explica que durante praticamente toda a sua história, os humanos viveram como caçadores-coletores, em uma vida pré-agrícola, se deslocando sempre em busca de comida. Na medida em que foram adquirindo habilidades técnicas durante a Revolução Cognitiva, os sapiens puderam sair do continente afroasiático e conquistar e povoar outros mundos, como a Austrália, há 45 mil anos. A partir disso, o Homo sapiens se torna a espécie mais destrutiva e mortífera de todo o planeta Terra. A Revolução Agrícola. Há cerca de 10 mil anos, os sapiens deixam para trás a vida de caçar animais e coletar plantas silvestres, e começam a dedicar seu tempo e esforços para a manipulação de algumas plantas e animais. Entre os anos de 9.500 e 3.000 a.C., foram domesticados o trigo, o arroz, o milho, a batata, a cevada e o painço. Harari diz que o número de animais domesticados aumentou, e muitos foram utilizados como ferramenta de força nos arados, bem como na produção de laticínios e tecidos. Na perspectiva do autor, a evolução trazida se deu por meio de muito sofrimento dos animais, fossem eles ovelhas, bois ou sapiens. Os assentamentos agrícolas eram pequenos, possuíam casas, campos e celeiros, que não podiam ser abandonados sob o risco de perda do próprio terreno. Ao longo do tempo, foi se estabelecendo o acúmulo de objetos e ferramentas, que deram uma noção de propriedade privada aos sapiens. Os agricultores passaram a ter uma preocupação com o futuro, e não mais viver apenas em função dos ciclos sazonais de produção, mas também de incertezas agrícolas como secas, pestes e inundações.
Dessa forma, era possível se preparar e produzir mais para acumular reservas. Assim, surgiram reinos, cidades e impérios. Os excedentes de produção serviram então para alimentar a política e a guerra, ao invés de trazer segurança econômica para os agricultores. A crença em mitos favoreceu as redes de cooperação, que nem sempre foram baseadas na igualdade, mas sim na exploração e opressão. Dessa forma, construíram-se os anfiteatros romanos, por exemplo, elaborados com trabalho escravo para abrigar romanos de elite assistindo gladiadores se enfrentarem em combate. Segundo o autor, as ordens sociais que sustentavam essas redes de cooperação em massa foram imaginadas e baseadas em mitos partilhados. Para Harari, tanto o Código de Hammurabi quanto a Declaração de Independência Americana proclamam princípios universais de justiça, mas cada um de acordo com o seu contexto. Se comparados hoje, entrariam fatalmente em conflito. Para ele, tanto a ideia de hierarquia natural quanto a ideia de igualdade natural não passam de mitos e crenças compartilhadas. Para a biologia, a ideia de liberdade não faz sentido, mas pode, juntamente com o mito de igualdade essencial do indivíduo, nos levar a cooperar para a construção de uma sociedade melhor. Nesse sentido, tanto o Código de Hammurabi é um mito, como a própria concepção de direitos humanos. As pessoas acreditam em ordens imaginadas como a democracia, o cristianismo e o capitalismo, por causa da crença que têm de que essas ordens derivam de leis naturais imutáveis, e que essa ordem imaginada permeia o mundo e define nossos desejos. As sociedades vão ficando cada vez mais complexas, e o homem começa a registrar as coisas. Surge então a escrita e o uso de calendários, formulários e tabelas. Os números se estabelecem pelos algarismos arábicos, inventados pelos hindus, e a escrita surge pelos sumérios. Harari diz que não existe e nem nunca existiu justiça na história, e que as ordens que sustentavam redes de cooperação nunca foram neutras ou justas. Para ilustrar esse pensamento, o autor diz que muitos dos que assinaram a Declaração da Independência Americana eram senhores de escravos, e que as aspirações de liberdade daquele país não valiam para os negros ou para as mulheres. Depois da Revolução Agrícola, as sociedades ficaram ainda maiores e mais complexas, e a ordem social também ficou mais elaborada. As pessoas começaram a seguir certos padrões, pensar de determinada maneira e seguir certas regras, e isso permitiu que milhões de estranhos cooperassem entre si de maneira efetiva. Essa rede de instintos artificiais é chamada de cultura. Os estudiosos achavam que todas as culturas eram completas, harmoniosas e imutáveis, e apenas uma força externa poderia mudá-las. Contudo, hoje a maioria dos estudiosos descobriu que na verdade acontece o oposto. Cada cultura tem crenças, normas e valores característicos, mas estes estão em transformação constante. Diferentemente das leis da física, que estão livres de inconsistências, toda a ordem criada pelo homem é cheia de contradições internas, e as culturas estão o tempo todo tentando conciliar essas contradições. Um exemplo disso é a ordem política moderna. Desde a Revolução Francesa, pessoas do mundo todo começaram a ver a liberdade e a igualdade como valores fundamentais. Entretanto, os dois valores são contraditórios. A igualdade só pode ser assegurada se forem diminuídas as liberdades daqueles que estão em melhores condições, porque garantir que cada indivíduo seja livre para fazer o que quiser compromete a igualdade. A política contemporânea dos Estados Unidos também gira em torno dessa contradição. De um lado, os democratas querem uma sociedade mais igualitária, mesmo que isso signifique aumentar a carga tributária para financiar programas sociais. Mas isso infringe a liberdade dos indivíduos de gastar seu dinheiro como desejarem. Por outro lado, os republicanos querem ampliar a liberdade individual, mesmo que isso signifique um abismo financeiro entre ricos e pobres. Segundo o autor, o Homo sapiens evoluiu para achar que as pessoas se dividiam entre nós e eles. Nós corresponde ao grupo imediatamente à sua volta, e eles a todos os outros. Nenhum animal social é guiado pelos interesses de toda a espécie. Nenhum chimpanzé se importa com os interesses da espécie chimpanzé, e nenhum leão tem a intenção de se tornar o rei de todos os leões. Assim como ninguém encontrará na entrada de uma colmeia de abelhas o slogan "Abelhas operárias do mundo, univos". Porém, desde a Revolução Cognitiva, as pessoas começaram a se tornar cada vez mais cooperativas com completos estranhos, que elas imaginavam como irmãos ou amigos. Mas essa irmandade não era universal, pois em algum lugar do vale vizinho,
ainda era possível identificar quem era eles. A Revolução Científica. Nos últimos 500 anos, o mundo foi palco de mudanças fenomenais e sem precedentes. No ano de 1500, havia cerca de 500 milhões de pessoas no mundo. Hoje, há 7 bilhões. Estima-se que o valor total de bens e serviços produzidos pela humanidade em 1500 era de 250 bilhões de dólares. Hoje, o valor de um ano de produção humana é de 60 trilhões de dólares. Em 1500, a humanidade consumia cerca de 13 trilhões de calorias de energia por dia. Hoje consumimos 1,5 quatrilhão de calorias por dia. Repare que a população humana aumentou 14 vezes, a produção aumentou 240 vezes e o consumo de energia 115 vezes. Durante a maior parte da história, os seres humanos não sabiam nada sobre 99,99% dos organismos do planeta, em especial os micro-organismos. Cada um de nós carrega dentro de si bilhões de criaturas unicelulares, que podem ser nossas melhores amigas ou piores inimigas. Algumas digerem nossos alimentos e limpam nossos intestinos, enquanto outras causam doenças e epidemias. Foi só em 1674 que um olho humano viu um micro-organismo, quando Anton van Leeuwenhoek conseguiu ver esses seres através de um microscópio caseiro. Nos 300 anos seguintes, os humanos se familiarizaram com uma quantidade enorme de espécies microscópicas. Conseguimos vencer doenças fatais e usamos micro-organismos a favor da medicina e da indústria. Hoje, cientistas projetam bactérias para produzir medicamentos, fabricar biocombustíveis e matar parasitas. Contudo, o momento mais notável nos últimos 500 anos aconteceu às exatas 5 horas e 29 minutos e 45 segundos da manhã de 16 de julho de 1945. Nesse segundo exato, cientistas detonaram a primeira bomba atômica em Alamogordo, Novo México. O físico nuclear Robert Oppenheimer, ao ver o cogumelo da explosão da bomba nuclear, citou o Bhagavad Gita: "Agora eu me torno a morte, a destruidora de mundos." Desse ponto em diante, a humanidade teve a capacidade não só de mudar o curso da história, mas também de colocar um fim nela. O processo histórico que levou Alamogordo e a conquista da Lua é conhecido como Revolução Científica, porque durante essa época a humanidade adquiriu novas capacidades, graças aos recursos investidos em pesquisas científicas. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, destinou nas últimas décadas bilhões de dólares para o estudo da física nuclear. O conhecimento produzido por essas pesquisas possibilitou a construção de usinas nucleares, que fornecem energia barata para indústrias, que pagam impostos para o governo, que usa parte desses impostos para financiar mais pesquisas em física nuclear. A ciência moderna difere das tradições do conhecimento em 3 aspectos fundamentais. São eles: a disposição para admitir ignorância. A ciência moderna se baseia na sentença ignoramos, que vem do latim e significa nós não sabemos. Isso presume que nós não sabemos tudo, e aquilo que sabemos pode se mostrar equivocado na medida em que adquirimos mais conhecimento. Nenhum conceito, ideia ou teoria é sagrada e inquestionável. O lugar central da observação e da matemática. Uma vez admitida a ignorância, a ciência moderna busca obter novos conhecimentos, e o faz reunindo observações e usando ferramentas matemáticas para transformar essas observações em teorias abrangentes. A aquisição de novas capacidades. A ciência moderna não se contenta em criar novas teorias. Ela usa essas teorias para adquirir mais capacidades e desenvolver novas tecnologias. A revolução científica, segundo Yuval, não foi uma revolução do conhecimento. Ela foi, acima de tudo, uma revolução da ignorância. A grande descoberta que deu início a essa revolução foi a descoberta de que os humanos não têm todas as respostas para suas perguntas mais importantes. A maioria das pessoas tem dificuldade de digerir a ciência moderna, porque sua linguagem matemática é difícil de entender e, muitas vezes, contraria o nosso senso comum. A ciência, entretanto, desfruta de enorme prestígio por conta dos novos poderes que nos concede. Presidentes e generais podem não entender de física nuclear, mas eles entendem o que as bombas atômicas são capazes de fazer. De acordo com Francis Bacon, conhecimento é poder. Resumo final. Para concluir, o autor diz que há 70 mil anos o Homo sapiens era um animal insignificante. Nos milênios seguintes, ele se transformou no senhor de todo o planeta e no terror do ecossistema. Hoje,
está prestes a se tornar um Deus, pronto para adquirir a juventude eterna e a capacidade divina de criação e destruição. Infelizmente, durante o regime dos sapiens na Terra, nós não diminuímos o sofrimento do mundo. Os humanos são capazes de fazer coisas impressionantes, porém, às custas de outros indivíduos, como os animais. Somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer com todo esse poder. E existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem? Essa foi uma resenha produzida pela equipe da Idiomus. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para você acessar uma vasta biblioteca de resumos como este, disponibilizados em inglês com a tradução, no formato de áudio e texto, acesse idiomus.com ou procure por Idiomus em sua loja de aplicativos.